Olá a todos, de novo vamos continuar os nossos estudos sobre sacramento da Igreja Católica e vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos começar a estudar agora, fizemos a introdução, agora vamos começar a estudar mesmo agora sobre sacramento. Para nos aprofundar mais sobre o sacramento, nós vamos estudar sobre esse trabalho aqui, síntese de doutrina cristã para adultos. É o caminho da graça e sacramento. Os sacramentos. Cristo, elevado sobre a terra, atraiu todos a si. Ressuscitado dos mortos, infundiu nos apóstolos o Espírito vivificador e por ele constituiu a Igreja, para ela ser o sacramento universal de salvação. Lumen Gentium 48. A Igreja é o sacramento por excelência, pois ela santifica, consagra o mundo e constrói na terra o reino de Cristo. Pelo anúncio da palavra de Deus e pela administração de sacramento, a Igreja é instrumento que leva os homens a uma íntima união com Deus e procura construir uma unidade plena dos homens entre si. Lumen Gentium 5, número 1. Depois da sua ascensão ao céu, Jesus não se esqueceu dos homens, mas encontrou meios para fazê-los participar da sua vida divina e comunicar-lhe a sua graça. Deixou na terra sinais exteriores para transmitir as suas graças. Esses sinais sagrados instituídos por Jesus Cristo para conferir aos homens a graça divina chamamos sacramentos. Confiou à Igreja a administração destes sacramentos. Então, eu queria só ressaltar aqui essa palavra confiou à Igreja. Qual? A única igreja que ele deixou na face da terra. A Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Só para nós entendermos isso aqui. Só existe uma igreja, de Jesus Cristo, só uma. Aqui ele fundou. Os sacramentos, instituídos pelo próprio Salvador, provam até que ponto Deus ama o homem e procura acompanhá-lo, com sua graça desde o início da sua vida até a morte. No início da vida, o homem recebe o batismo, que apaga nele a triste herança dos primeiros pais, o pecado original. Ele nasce em Deus para uma vida nova, é introduzido na comunidade cristã, a Igreja Católica. Chega na idade da adolescência, o homem recebe o sacramento da confissão. Para ser um cristão autêntico, recebe luz e força para assumir consciente e responsavelmente a sua vida e missão na Igreja. Pela Eucaristia, Cristo o alimenta com seu corpo e sangue a fim de ele não desanimar na sua viagem para a eternidade. Nas fraquezas e quedas, Deus lhe oferece o perdão da confissão, na confissão. Deus o reconcilia e refaz a amizade, dando novas energias. Na enfermidade, o cristão recebe o sacramento dos enfermos, que perdoa os pecados e as penas merecidas. Fortifica a alma e lhe restitui a saúde do corpo, se for a vontade de Deus. Quando o homem escolhe um estado de vida, Deus oferece o sacramento da ordem para os sacerdotes e o matrimônio para os casados. Graça. Vamos ver agora o que é graça. O que é a graça? Ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. Eu plantei, o Apolo regou,
mas é Deus quem faz crescer. 1 Coríntios 3:6. Nós não somos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento. Nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:4-5, Romanos 1:5-6, 1 Coríntios 15:10 e João 15:4-5. Dons naturais para o corpo são saúde, alimento, vestes, morada, etc. Dons naturais são juízo, vontade, memórias, talentos e capacidade, etc. Graça, no entanto, não pertence à nossa natureza. Vem-lhe de acréscimo. Vem sobre ela. Por isso, é chamada sobrenatural. É colocada sobre a natureza. Graça só vem de Deus. Ninguém poderá conquistá-la por própria força. Então, a resposta à pergunta: o que é graça? Graça é um dom ou auxílio sobrenatural e interior que Deus concede aos homens para o bem da sua vida. O que é graça atual e graça santificante? Não saber que sois templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará e nós viveremos a ele e o faremos nele a nossa morada. João 14:23. Permanecer em mim e eu permaneço em vós. Amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Sem mim nada podeis fazer. João 15:5-22, Colossenses 1:29, Atos 19:8, Filipenses 4:13 e Salmo 5:12. A graça atual, ou a graça de auxílio, é uma graça de momento, uma graça que Deus concede para um determinado ato ou momento. Esta graça ilumina o espírito, intelecto, move o coração e fortalece a vontade. É Deus que opera em nós o querer e o executar. Filipenses 2:3. Todos os homens recebem graça suficiente para a sua salvação, pois Deus quer que todos os homens cheguem à salvação e ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Mas nem todos os homens recebem as mesmas graças. Quem colabora com a graça de Deus receberá mais graça do que aquele que pouco se importa com Deus. Quem não reza, não pratica o bem e raras vezes ou nunca frequenta a igreja, o ramo bom que produz frutos será tratado pelo Pai para que produza mais frutos. Mas o ramo que não produz frutos será cortado e lançado fora. João 15:12. Pela graça santificante nos tornamos santos e justos, filhos de Deus e herdeiros do céu. Graça santificante significa o Espírito Santo habita em nós. O homem pela primeira vez recebe esta graça no batismo. Ele apaga a culpa do pecado e santifica a alma. A graça santificante é a veste nupcial, sem a qual ninguém poderá participar do banquete celeste. Pelo pecado mortal, o homem perde a graça santificante. É o pecado que mata a vida da graça na alma, que só poderá ser readquirida por uma boa confissão ou por um ato de contrição perfeita. Se não houver possibilidade de confessar, quem morre destituído dessa graça santificante, estando separado de Cristo pelo pecado grave, não entrará na vida eterna, não pertence ao reino de Deus. Resposta à pergunta: o que é graça atual e graça santificante? Distinguimos a graça santificante que nos faz filho de Deus e a graça atual que nos auxilia em cada momento para fazermos o bem. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar na próxima
aula, vamos dar continuidade no parágrafo 22. Vamos ver valor e ministro dos sacramentos. Até lá, uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Salve Maria e viva Cristo Rei.